Bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande, mais uma vez, estar aí entrando na intimidade do seu lar, nesse tempo precioso, para podermos considerar um pouco mais da Palavra de Deus. Antes de tudo, eu gostaria de reforçar o convite para que você venha nos visitar. Venha conhecer de perto aqui a Igreja Batista da Floresta, o nosso ministério, o nosso louvor, o estilo do nosso culto e que Deus te abençoe muito. Olha, irmãos, hoje eu gostaria de ponderar com os irmãos as coisas que têm acontecido no nosso país. O irmão já observou que os últimos acontecimentos definitivamente não está normal. Você abre a torneira da sua casa em São Paulo e falta água. Mas você sai na rua, tem uma enchente. Você acorda de manhã na cidade e o céu está limpo e o sol está brilhando. Mas você chega na fazenda, a colheita está comprometida. Será que nós não estamos percebendo o que está acontecendo ao nosso redor? Esse triste episódio de Mariana, um rio dos mais importantes. Você sabe que um rio como este, o Rio Doce, que às vezes, põe amor nas minhas palavras, às vezes é até desprezado no nosso país, é claro, por quem não conhece direito a geografia, mas a verdade é que muitas vezes é um rio não muito falado, praticamente desconhecido, mas você sabe que em outras nações esse rio seria a pérola de toda aquela nação, a pedra preciosa daquele país inteiro. E para alguns brasileiros, sempre foi. Muitas famílias dependiam desse rio. E um único episódio, um único desastre, vamos chamar assim, ninguém quis que aquilo acontecesse, claro, é um desastre. Um único desastre devastou o rio, destruiu cidades inteiras. Se nós olharmos uma coisinha, vamos chamar de fatalidade. Mas quando nós fazemos o somatório de todas estas coisas, será que não vale a pena observarmos e considerarmos um pouco mais de perto? Será que isso tudo é mesmo apenas uma coincidência? Será que isso tudo é mesmo só por causa do tal do El Niño? Será que isso tudo é mesmo só por causa dos efeitos estufa sobre todo o planeta? Eu fico imaginando, eu estou ponderando, quem sabe Deus não está falando? Mas, bispo, como que o senhor pensa que Deus está falando? Eu penso pelos princípios bíblicos. Um dos episódios mais importantes na Bíblia Sagrada, que é a retirada do povo os hebreus, retirada do povo de Deus do Egito. Eu fico relutante em falar povo de Deus, porque, na verdade, Deus ama todos igualmente. Todos somos de Deus. Mas Ele escolheu para si um povo, isso também teologicamente é inquestionável. Enfim, para a retirada dos hebreus do Egito, Deus usou exatamente os recursos naturais. Toda a intervenção divina sobre o Egito envolveu episódios que aquele mais distraído
podia pensar que era uma fatalidade, mas não era. Era a poderosa mão de Deus. E um dos episódios é que ele transformou a água em sangue. Ali, veja bem, segundo os estudiosos mais conceituados, as águas não ficaram apenas vermelhas. O sangue ali não é só uma referência à coloração, é sangue mesmo. Mas deixa eu falar assim, o que aconteceu aqui a partir de Minas Gerais, avançando até o Espírito Santo, aquelas águas também não se transformaram em sangue, agora sim, apenas em termos de coloração. Mas se transformaram. Se tornaram tão imprestáveis quanto as do Egito. Por que que lá foi a mão de Deus e por que que aqui a gente reluta em pensar, ou pelo menos considerar que talvez seja também a mão de Deus? E sabe o que mais me toca? É que eu estou convicto de que Deus não está triste por causa dos políticos desvairados que nós estamos conhecendo ultimamente. Isto seguramente também tem entristecido o céu. Mas o grande problema, no meu ponto de vista, o que mais entristece o Espírito Santo é a atitude dos seus. O que nós, povo de Deus, temos feito com a unção. É inquestionável. Deus tem derramado uma unção extraordinária. Deus tem derramado uma unção especialíssima sobre a nossa nação. A nossa nação, ela esteve, deixa eu falar assim, debaixo da poderosa unção do Espírito Santo. A nossa nação é prova, é testemunha, a nossa nação é o centro de um dos maiores movimentos de batismo no Espírito Santo que se tem notícia. São dados oficiais, é o IBGE quem diz. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o entendimento à Bíblia Sagrada. Eu não estou falando de uma religião, não estou falando dessa igreja ou daquela. Estou falando da mente abrir para a verdade da Bíblia Sagrada. A mente dos brasileiros entenderam o plano redentor, a mente dos brasileiros alcançaram salvação em Cristo Jesus, mais brasileiros foram salvos nos últimos 10 anos de nossa história do que nos primeiros 500 anos desta mesma história. 500 anos de Brasil, teve mais gente conhecendo e se entregando a Jesus Cristo. Aliás, em 500 anos de Brasil, teve menos almas conhecendo e se entregando a Jesus Cristo do que em 10. Os últimos 10 anos, aqui na nossa nação, teve mais salvação do que nos primeiros 500. Isto é ou não é unção? Quem é o responsável? Será que nos últimos 10 anos é que nasceu aqui uma geração excepcional de pregadores, aonde eu seria obrigado a me incluir? Claro que não. Aliás, quando a gente para pensar, provavelmente os melhores pregadores foram os que nos geraram. Pelo menos a minha história é essa. Meu pai foi muito melhor que eu estou sendo. O que nós temos feito com o poder? O que a igreja de Jesus Cristo, o que a igreja evangélica tem feito com a unção? Será que não somos nós que temos entristecido o céu? Eu acho que vale a pena meditar. O conserto começa dentro de cada um de nós. O conserto não começa no púlpito. O conserto começa no nosso quarto. É na individualidade. É cada um se apresentando individualmente em arrependimento diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É cada um procurando olhar para si mesmo e ver, Senhor,
aonde eu errei. Quando o apóstolo Paulo teve um encontro com a unção, quando o apóstolo Paulo teve um encontro com o poder de Deus, aquela palavra é muito significativa. Eu fui criado, deixa até contar isso, eu fui criado debaixo dessa palavra. Aquele quebra-sol que tem nos nossos carros, que quando o sol vem assim no olho do motorista, a gente abaixa ele, não é? E o passageiro também. Ali, o meu pai tinha, com 2 gominhas, o meu pai tinha tipo uma plaquinha pregada com esta palavra do apóstolo Paulo. Eu fui criado vendo meu pai dirigir aquele carro de época com essa plaquinha ali saltando diante dos olhos do motorista e, é claro, de todo mundo que está dentro do carro. O apóstolo Paulo, quando teve o contato com a unção, quando o apóstolo Paulo conheceu o poder de Deus e o impacto foi tão forte que o seu corpo nem aguentou, ele caiu por terra, ele disse: Senhor, que queres que faça? Será que nós temos falado assim diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será que nós temos falado assim diante de Jesus, que tem nos dado tanto? O que será que temos feito com a unção que Ele tem derramado sobre nós? Será que não somos nós mesmos, antes desse grupo de políticos desvairados, será que não somos nós mesmos que temos mais entristecido o céu? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade de te apresentar esse livro, O Islã e os Judeus. Olha, um livrão. Mark Gabriel é meu colega, nós juntos somos do corpo docente lá da Universidade Evangélica da Flórida. Temos muita comunhão. E eu só editei esse livro em português por conhecê-lo intimamente e saber como que este autor ama Jesus Cristo e pagou o preço da conversão. Na verdade, antes de ser professor comigo na Flórida, ele era titular na Universidade do Cairo e foi chamado pelo reitor, e o reitor lhe confiou uma Bíblia e disse a ele: professor, estude este livro, porque nós vamos abrir um programa aqui para recebermos alunos ocidentais, e essa é a doutrina que eles seguem. E quando eles chegarem e começarem a discutir, a confrontar a nossa fé, o senhor então vai ser o responsável por confrontá-los e com eles debater. Pois o homem leu a Bíblia para estudar, para saber como debater com os cristãos, e acabou na leitura individual, na leitura solitária da Bíblia Sagrada, no momento a sós com a palavra de Deus, ele aos prantos entrega o coração a Jesus e se torna um cristão. E aí ele escreve 2 livros. O primeiro é esse, está pronto, O Islã e os Judeus, onde ele conta de sua experiência pessoal, mas ele fala também de algumas coisas muito interessantes do Corão, e hoje em dia é o assunto recorrente. Vale a pena a leitura e que Deus te abençoe.